Faça um teste mental rapidinho aqui comigo. Quando eu falo, ou qualquer pessoa fala sobre elegância, provavelmente a primeira imagem que vem na sua cabeça é uma pessoa usando tons neutros como branco, cinza, beige, usando a alfaiataria minimalista. Porém, a elegância não é uma paleta de cores. A elegância, ela é sobre harmonia, caimento e intenção. Nos últimos anos, as redes sociais meio que criou uma ditadura do beijo, nos fazendo acreditar que para a gente parecer realmente sofisticada, a gente tem que abrir mão da nossa personalidade e parecer a parede de um escritório. Só que a verdade é que as cores, elas também transmitem poder, criatividade e liderança, desde que você saiba as regras desse jogo. No vídeo de hoje, a gente vai quebrar esse mito do neutro e te ensinar 3 estratégias práticas para você poder usar cores e continuar exalando elegância. Então, bora lá! Mas antes de começar, deixa eu te contar, se você quer aprender moda do zero sem precisar de faculdade, eu tenho um e-book para isso, onde você vai aprender desde a história da moda, tendências, como as tendências funcionam, tecidos, branding pessoal e muito, muito mais. E esse e-book, ele tem um plano de estudos para você não se perder, para você realmente continuar com o ritmo de estudos e ter um assunto específico para cada semana. Então, ele é maravilhoso porque você tem um plano de estudo de 60 dias para você realmente sentar ali, ter um assunto específico para estudar por semana e realmente absorver aquela informação. Então, ele tem inúmeras fontes gratuitas. Então, tudo que tem no e-book é de graça. Então, se eu fosse você, eu aproveitava e baixava porque vale muito a pena. Tá aqui na descrição. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa falar sobre o que te faz realmente elegante, porque definitivamente não é a cor das peças, mas sim a estrutura. Você pode estar com o look mais beige, minimalista do mundo, mas se o tecido for de baixa qualidade, ou se o tecido estiver todo amassado, ou se o tecido simplesmente não tiver o caimento, aquela peça não tiver o caimento certo para o seu corpo, você não vai ficar elegante. Por outro lado, se você tiver um terno numa cor vibrante, tipo um azul ou um verde esmeralda, mas se ele for de boa qualidade, for num tecido mais incorporado, com linhas bem estruturadas, com uma alfaiataria de boa qualidade, você vai, assim, exalar elegância e sofisticação por onde for que você for passar. Então, não se trata da cor, se trata do caimento, da intenção e da qualidade dos tecidos. O segredo número 1 para você colorir o seu guarda-roupa é que quanto mais vibrante for a cor da peça, mais impecável deve ser o corte e o tecido daquela peça, porque a cor, ela chama atenção diretamente para o design da peça. Então, o design da peça tem que ser excelente. Nossa, quase que fico sem voz. O que aconteceu? Mas assim, se você tiver uma peça muito colorida e o tecido for ruim, obviamente você não vai transmitir elegância. Então, quando uma peça ela chama muita atenção pela cor, o design tem que ser igualmente impactante. As 3 estratégias práticas para você combinar cores com sofisticação. E em primeiro lugar, obviamente, a gente tem a combinação monocromática, que é tom sobre tom. Você pode ou usar exatamente a mesma cor da cabeça aos pés, ou usar a mesma cor em diferentes tons. Ou seja, por exemplo, um look com uma camiseta verde escuro, com uma calça num verde um pouquinho mais claro e um sapato num verde um pouquinho mais claro ainda, sabe? É esse look que vai ficar muito sofisticado, vai alongar sua silhueta. Por exemplo, num tom como o vinho, como o Burgundy, que esteve muito alta nesses últimos anos, você usar uma calça nesse tom vinho, um pouquinho mais escuro, mais fechado, com uma blusa de seda numa tonalidade um pouquinho mais clara, gente, fica a coisa mais sofisticada, mais elegante desse mundo. Então, como você pode ver, se você tiver uma boa calça de alfaiataria, uma blusa de seda ou cetim, é sobre os tecidos. Se você quer ousar um pouco mais nas cores, você tem que prestar muita atenção nos tecidos e na qualidade das peças. É isso que vai trazer sofisticação para suas composições e não vai ser a cor em si. Além das composições monocromáticas criarem uma identidade visual muito sofisticada, essa combinação também alonga a silhueta, o que deixa você ainda mais elegante. Então, é uma combinação que você não tem como errar.
Obviamente que se você não tiver um sapato na tonalidade daquelas peças, porque nem todo mundo tem um salto verde ou um salto, sei lá, burgundy, um vermelho mais fechado, porque nem todo mundo tem essa quantidade de cores no calçado. Mas, se você não tiver, que vai ser o caso da maior parte das pessoas, a não ser que você seja a Carrie Bradshaw, o que é o mais ideal é você usar um sapato mais próximo da tonalidade da sua pele, para não quebrar a silhueta logo, assim, de uma vez só, sabe? Mas se você não tiver isso, então numa tonalidade mais neutra, ou preto ou beige, sabe? Uma coisa mais simples. Porque se você colocar um look todo verde esmeralda e um sapato vermelho, vai ficar um pouquinho demais, sabe? Segunda maneira de você usar cor, se você ainda tem medo de arriscar, é você usar uma base neutra e um ponto de cor muito estratégico. Você pode usar perfeitamente, se você é daquelas pessoas que adoram usar uma camiseta branca e uma calça jeans, você perfeitamente pode agregar uma coisa mais ousada, colocando uma jaqueta ou um casaco, pode ser de animal print, pode ser uma jaqueta vermelha, ou pode ser nos acessórios. Você pode agregar um lenço no pescoço com uma estampa mais chamativa, ou uma cor mais chamativa, ou um lenço na cabeça, ou um lenço na bolsa, ou a bolsa em si ser uma cor mais chamativa, pode ser uma bolsa ou amarela, ou vermelha, ou verde, uma coisa que realmente destaque dentro daquela composição, para realmente você ir inserindo a cor pouco a pouco no seu guarda-roupa. Obviamente que é muito mais ousado você, de repente, agregar um lenço na cabeça, no pescoço, algum acessório mais colorido perto do rosto, ou até mesmo uma jaqueta que fica perto do rosto também. Quando você agrega numa bolsa, é uma coisa um pouquinho arriscada, mas nem tanto. Quando você agrega perto do rosto, você realmente está fazendo uma declaração com aquele acessório. Mas faça o que você estiver pronta para fazer agora e vai inserindo aos poucos. Se for numa bolsa, ótimo, já é um passo que você está dando. Se for no lenço, ótimo também, mas vai aos poucos. Se você não tiver a coragem de repente, ir comprar uma blusa e uma calça num verde esmeralda, então comece aos poucos. E terceira e última dica para você usar cor sem medo é você entender sobre o poder do subtom. Talvez você já tenha tentado usar cores mais ousadas no seu dia a dia, mas você sempre se sentiu mais apagada quando você se olhou no espelho. Você sentiu que não combinava, que não caía bem em você. E você talvez e provavelmente você estivesse certa. Por quê? A gente tem que entender muito bem sobre coloração pessoal e sobre subtom na hora de a gente comprar cores. Quando a gente tem uma paleta de cores mais neutras, a gente sabe que dentro de tudo não vai errar tanto, porque cores neutras meio que funciona para quase todo mundo. Só que quando você tenta se arriscar usando cores mais chamativas, a gente erra e é normal errar, porque a gente não sabe no subtom. Por exemplo, a gente tem um vermelho burgundy e a gente tem o vermelho, aquele vermelho, sabe, que puxa um pouquinho mais pro laranja? Eu tenho um subtom de pele frio, que é um frio neutro, ou seja, tem algumas cores um pouquinho mais quentes que eu consigo até usar. Mas eu fico muito melhor com o vinho, com aquela cor um pouquinho mais fechada, mais escura. Se eu passar um batom vermelho, num vermelho mais quente, gente, eu fico totalmente descombinada. Eu fico assim, com uma cara mais pesada, as orelhas ficam mais destacadas. Então, é uma cor que não me favorece pelo fato de eu ter um subtom de pele frio. Então, você descobrir se você tem um subtom de pele mais frio, mais quente, mais neutro, é essencial para você entender sobre essas tonalidades das cores. Aí que você é que nem eu e você compra um look monocromático num vermelho mais aberto, mais alaranjado, e você vê, se olha no espelho e pensa, poxa, realmente usar cor não é para mim. Mas a questão é que você errou a tonalidade do vermelho. Se você trocar, de repente, esse vermelho mais aberto por um vermelho burgundy, talvez você fique muito mais iluminada e muito mais bonita. Então, é sobre isso. Para você usar cor, você tem que saber o subtom para você não errar, porque enquanto você não saiba isso, você sempre vai, saiba isso. Enquanto você não souber, enquanto você não souber isso, você sempre vai achar que cor não é para você. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando sobre esses assuntos que eu sei que muita gente tem curiosidade para saber, para entender como que eu sei qual é o meu subtom, como que eu sei se, sei lá,
tanto prata como acessórios dourados ficam bem em mim. Como eu vou saber qual é realmente o meu subtom? Se você tem essa curiosidade e quer que eu traga um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo. Mas, se você quer descobrir isso de maneira muito mais rápida, muito mais simples, você pode também marcar a sua consultoria de imagem comigo em contato lunapelu@gmail.com, que tá aqui embaixo o meu e-mail, caso você não, caso você esqueça, também estará aqui embaixo. Ou você também pode me contatar pela DM do Instagram. Limitar o seu guarda-roupa a apenas cores como beige, branco, cinza é limitar a sua comunicação visual. Então, realmente, se você sempre teve medo porque você sempre sentiu que não combinava com você, ou porque você realmente não se atreve a usar um look todo monocromático e tudo mais, tenta fazer aos poucos e, obviamente, descubra o seu subtom, porque isso vai mudar totalmente a sua perspectiva sobre esse assunto. A moda não precisa ser chata para ser elegante. Você sim pode ser uma obra de arte colorida e muito sofisticada. Se esse vídeo te deu coragem para você resgatar aquela peça colorida do fundo do seu armário, já deixa o seu joinha nesse vídeo. Não se esqueça de, obviamente, compartilhar com suas amigas que talvez precisem dessas dicas. E, obviamente, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.